Boa tarde, galera. Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje é dia 27. Fechamento de ontem eu falei que era dia 23, mas foi dia 23 só na minha cabeça. Eu estava olhando o diário aqui e eu olhei aqui junho 23 e não me atentei que era dia 26. Mas enfim, hoje é dia 27. Terminei o vídeo ontem comentando que o índice finalmente ele tinha violado uma vez, duas vezes, e no dia de ontem ele violou e deixou um pullback na 9 e na VWAP aqui. Eu acordei hoje pensando, bom, ele já deixou o pullback embaixo aqui da nossa consolidação, ele vai vir direto aqui no 200. E esse pensamento imbecil acabou com o meu dia. Foi um dia maravilhoso e eu acabei saindo levemente negativo, levemente positivo, mas assim, coisa ridícula. E por que foi ruim meu dia? Porque ele deixou esse pullback nos 60 minutos e eu já estava na minha cabeça que ele ia entregar essa baixa aqui e chegar até a 200, como eu falei, nessa região de fundo. Então, eu não estava errado, mas o problema é que o dia acordou e o índice abriu com um gap de alta em cima desse topo aqui. O que eu fiz? Esperei esse candle fechar, vi que ele fechou abaixo da VWAP e vendi aqui, botei o stop aqui. Fui estopado, vendi de novo aqui, ia fazer parcial na 9, nem chegou, me estopou de novo. Sinceramente, galera, eu já nem estava pensando direito aqui, vendi esse candle de novo aqui, nem tinha distância para nós para eu fazer a parcial. Tomei outro stop. Aí eu parei para respirar, tracei o alvozinho aqui do dia, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, tava dando aqui. Peguei e falei, vou encontrar uma retração que eu possa estar usando. E encontrei essa retração aqui, desse fundo, com esse topo importante, 61. Junto com esse 61, região de topo. O que eu fiz na hora que ele chegou nessa região? Vendi de novo, assim que ele deixou esse candlezinho aqui. Vendi. Eu tinha feito tanta merda, galera, que eu fiz uma parcialzinha aqui e o resto da minha operação eu saí aqui. Por que eu saí aqui? Porque tinha essa 200, tinha esse começo de dia aqui, que acabou sendo um fundo, né? Mas se bem que se a gente considerar que tem uma barra invisível aqui de gap, aqui, isso aqui não é um fundo, mas era uma região de topos aqui. O preço chegou, deixou essa sombra, eu saí. E também porque, galera, assim, ó, eu tinha feito essa parcial e eu vi esse preço voltando, indo, voltando e indo, e voltando, e eu já tava puto, que eu já tinha feito um monte de merda aqui pegando essas contas. Perdão. Então eu já nem tava pensando direito. A hora que chegou aqui eu já tava com uns 200 pontos para frente. Resolvi sair, mesmo sabendo que, vamos lá, uns 15 minutos ele tava deixando essa barra aqui, muito importante. Deixou essa barra aqui, deixou o mercado always in short. Então, assim, tinha uma caralhada de média aqui, 50 a 20. Tinha mais médias grandes aqui. E também tinha retrações de FIBO aqui. Tinha de 50, que é onde eu saí. Por fim, já estava muito machucado na hora que chegou aqui nessa região. Caí fora. Perfeito. Ele continuou a queda. Se botar nos 5 minutos aqui, a gente pode ver que assim que ele perdeu esse fundo, estava para a gente começar a trabalhar
com esse espelhamento aqui, né? Primeiro alvo estava aqui, segundo alvo faltou coisa de 10 pontos para pegar no segundo alvo. Por que não pegou? Porque tinha esse fundo aqui, esse fundo isolado. Então assim, galera, eu ando tendo bastante dificuldade em dias direcionais. Não que hoje tenha sido um dia perfeito, com gatilhos incríveis para vender, porque ele caiu reto. Caiu reto. A única ancoragem que ele fez foi na 9 aqui, pelos 2 minutos. E caiu. Foi fazer uma ancoragem aqui na 20, só que ele passou a 20, deixou essa estrutura meio feia aqui, que eu optei por não pegar. Se você joga nos 5 minutos, dava para entrar no fechamento aqui? Dava. Mas eu medi o stop, galera. Tava de 300 pontos. E aquele sofrimento que eu passei aqui, para sair levemente positivo, eu ia jogar ele no lixo se estopasse. E eu sei que eu ia ficar muito puto com isso. Então eu não fiz, não entrei. Vi esse preço caindo. Tive a infelicidade de acreditar que esse candle aqui, assim que chegou naquele fundinho, essa linha aqui é aquele fundinho. Assim que ele chegou aqui, ele deixou esse candle, eu comprei o fechamento dele, tomei o estoque, acabei devolvendo o que eu tinha feito lá em cima, ficando levemente negativo. E aí ele entregou mais uma pernada, eu falei, não vou fazer mais nada. E aí ele veio e deixou esse PFR nessa região de fundo. Eu não estava aqui, senão eu ia ter entrado, ia ter feito uma parcial aqui na 20 e ia ter segurado o trade minimamente até a 50 aqui, tá? Não estava aqui, tive que sair. Na hora que eu voltei, o preço já... Ah, e assim, galera, uma dica interessante. Se você ver que nos 60 minutos o índice deixou uma barra dessa aqui, ó, uma barra desse tamanho de venda, e tem um fundo aqui, ou sei lá, com qualquer coisa que você estiver trabalhando, retração, alvo, por exemplo, sei lá, uma retração daqui para cá, aqui, ó, uma retraçãozinha daqui, o nosso 61 estaria aqui nesse fundo. Então, assim, entregou uma barra dessa nos 60 minutos, nos 15 minutos. Deixou essa barra gigantesca aqui, deixou essa barra de dúvida, ignorou ela totalmente, foi para baixo com força. Galera, não tem como ficar pegando contra em qualquer PFR, em qualquer sombrinha dos 2 minutos, que vai tomar pau. Então aqui, ó, chegou nessa regiãozinha, deixou esse PFR, bateu na 9, já voltou, deixou esse candlezinho aqui, micro PFR, que era um 61 e aquele fundo. Sentiu, ó, sentiu. Chegou aqui a pagar 333 pontos. Só que, galera, a hora que você está operando, você não vai... Infelizmente, a nossa cabeça engana a gente. Você vai querer prolongar o trade. Essas barras aqui ó, ficaram muito interessantes para compra, para continuidade. Essa aqui também ficou muito interessante para continuar. E ele simplesmente frustrou e continuou entregando o movimento que ele tinha que entregar. Porque nos 60 minutos ele deixou o mercado always em short. Nos 15 minutos ele logicamente deixou o mercado always em short. Então não tem como ficar batendo contra enquanto ele não mostrar. E assim, galera, para prolongar trade de contra em dias assim, o que a gente precisa? A gente precisa de um PFR em 161? Não. A gente precisa de um 123 em uma região de fundo? Não. A gente precisa de uma estrutura. De uma estrutura. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que a gente precisa. Porque o preço, ele tem uma energia.
Ele tem um potencial. Se ele está caindo com essa velocidade, com essa força, como que você espera que um PFR, um preço de fechamento de reversão, vá ter força para levar esses preços aqui pelo menos na 200 ou diretamente aqui na 50 sem ter nenhum trabalho? Simplesmente vai dar um PFR e vai subir lá do jeito que você quer. Não tem como, galera. Quando está caindo com essa força e uma tendência de baixa, ele vai estruturar alguma coisinha um pouco mais complexa. Pode ser em forma de lateralidade, pode ser uma deriva, pode ser qualquer coisa. Mas ele precisa construir essa alta. Ele precisa estruturar uma alta. Ele não vai simplesmente subir. Então, assim, galera, nessa regiãozinha aqui, que a gente pode ver que era o 7,6 dessa pernada aqui que a gente fez, as retrações, a retração, era o 7,5, tinha esse fundo, tinha esse topo, esse fundo e a média de 200 logo aqui. Era uma região interessante para compra? Era, mas de novo, vai entrar em qualquer coisa? Não. Então espera um fundo duplo, espera o preço lateralizar, romper essa lateralidade e entregar algum sinal de compra mais bonito. Então aqui, ó, onde que veio esse sinal? Na minha opinião, esse PFR aqui dava para arriscar. Dava para arriscar, tá perto da 9. Não, mas tá perto da 9, mas a 9 já tocou uma, duas, 300 vezes a 9. Fique em paz, que vai romper. Esse candlezinho aqui. E, para quem estava mais cauteloso, esse candlezinho aqui. Mas vamos ver o stop desse negócio. Eu não estava aqui. 168 pontos, tranquilo. E outra, a 50 estava cruzando a 20 e a 9. Já falei desse operacional, dessa estratégia. Muito assertivo. Então, quem entrou aqui passou um calorzinho. Por quê? Porque comprou alto, né? Também. Ele tinha acabado de romper essa lateralidade. Fez essa máxima. E esse candlezinho aqui, querendo ou não, ele esticou. Então, ele tinha acabado de romper a lateralidade. Ele estava travado. Fora isso, ele tinha vindo de uma queda cabulosa, né? Então tinha força vendedora. Então os preços não iam fluir tranquilamente para cima. Ia ter resistência. Então ele deixou esse candle, compra aqui, stop aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Stopzinho aqui na mínima, não foi stopado. Não foi stopado. Qual o meu alvo? Bom, tem esse espelhamentinho aqui, a gente pode jogar ele para cima. Atingiu o primeiro alvo, atingiu o segundo alvo, atingiu o terceiro alvo. Só esse tradezinho aqui já ia ter pagado 317 pontos. Então assim, galera, ficar caçando contra a tendência, porque você perdeu a queda, porque você não achou gatilho para queda, vou pegar a contra, vou ficar de fora o dia inteiro. Fica de fora o dia inteiro. Melhor do que você fazer merda, ficar se arrependendo e depois ficar o dia inteiro tentando desfazer essa merda sem cabeça nenhuma, fazendo operação merda. Então, assim, quem teve paciência hoje ganhou dinheiro. Foram vários gatilhos. Aqui, por exemplo, ó, eu já estava tão machucado que a hora que ele chegou aqui, entregou esses 3 alvos, bateu aqui, fez essa correção, traça uma retraçãozinha aqui, ó, dessa última pernadinha, ele travou no 7,5. Falei, bom, ele pode vir querer buscar essa 200, pode vir querer buscar a VWAP. E se você colocar nos 60 minutos, ele tinha deixado essa barra aqui, que ficou bem interessante para uma correção um pouco mais profunda, minimamente aqui no fundo, que ele perdeu.
Então tinha espaço para ele corrigir tranquilamente. Dava para procurar umas contras aqui nessa região. Só que tinha que ter paciência. Então, aqui ele acabou travando de novo. Chegou esticado, fez pullback. Dava para ter comprado aqui? Dava. Stopzinho de 170 pontos. Parecia que estava maior, mas não estava. Dava para comprar. Dava para aumentar a mão nesse candlezinho aqui. E sair naquele terceiro alvo. Cumpriu os alvos. Pelos 15 minutos a gente consegue ver que essa retomada dos preços aqui, ela foi forte. Ela teve essa barra interessante e essa barra interessante. Então eu estava esperando que o preço fosse entregar mais uma pernada. Mas aonde pegar essa pernada? Eis a questão. Então, como eu estava mostrando aqui, retração dessa pernada, parou no 7,5, tentou subir, médias desalinhadas, não faço nada. Esse candlezinho aqui rompeu essa microlateralidade aqui, então os preços acabaram se enroscando aqui, ficando laterais. Vocês concordam comigo? Lateralizou. Esse candle aqui violou, voltou, fez um pullback e deixou esse candle aqui. Eu estava aqui na frente, eu fiquei olhando esse candle aqui. Ele ficou me olhando e eu não comprei ele. Não comprei ele. Ele veio testar o topo, testou a 200, teve força vendedora aqui, só que ignoraram. Ele corrigiu em forma de lateralidade aqui, ficou meio lateralzinho ali no topo, junto com a 200 e explodiu para cima. Então assim, galera, se você entrou aqui, botou stop aqui embaixo, fez parcial aqui, onde você vai sair? VWAP. Primeiro alvo dessa projeção aqui. E nos 15 minutos a 50. E a VWAP, né? E tá em todos os tempos, é lógico, né? Então assim, galera, tinha tudo para ser um dia maravilhoso e não foi, simplesmente porque eu entrei sem gatilhos claros aqui no começo por conta de um viés que eu criei devido ao fechamento de ontem. Então fica a dica aí, reaja aos preços, não deixa nenhum viés teu conduzir o teu dia, conduzir as tuas operações. Fechou? E o dólar? Vou falar rapidinho do dólar aqui. Bom, galera, o dólar ele abriu um leve gap de baixo, bem leve, quase sem gap, né? Dentro da lateralidade aqui. Só que ele tinha esse fundo importante aqui, né? E o que ele fez? Caiu reto. Caiu reto. Eu entendo isso como uma exaustão. Ficou tentando cair aqui. Não conseguiu superar esses fundos que ele deixou, da violação desse fundo mais macro aqui. Deixou 1, 2, 3 fundos aqui. Olha que interessante, galera. O dólar deixou 3 fundos em uma região importante de fundo aqui. Essa região de fundo importante, que se ele perdesse, ele ia entregar esse movimento todo aqui para baixo. Então ia ser um puta movimento para baixo. Não deixaram. Os comprados não deixaram. Defenderam com muita força isso aqui. Muita força. E o preço conseguiu superar essas máximas aqui. Superou a VWAP, superou as médias e explodiu para cima. Então assim, galera, quem conseguiu pegar aqui embaixo, acreditando que era uma violação e que ele ia falhar,
conseguiu surfar um belo de um movimento. Por quê? Porque assim como o índice, ele acordou, fingiu que ia para baixo, só que o índice, na verdade, fingiu que ia para cima e foi para baixo, né? E o dólar fingiu que ia para baixo, foi para cima e ativou o espelhamento do dia. Ativando o espelhamento do dia, o primeiro alvo estava aqui. Então, quem conseguiu pegar aqui no fundo, ou nessa barra ignorada aqui, comprou, fez uma parcelzinha aqui no topo, carregou para o primeiro alvo aqui, para o segundo alvo aqui, ficou bem próximo de chegar. E depois disso, entregou esse belo movimento pelos 5 minutos. Dava para ter pelos 2 minutos, vamos colocar aqui nos 2 minutos, esse pullbackzinho aqui, ó. Não deixou... Não deixou nem um gatilho bonito, mas... Por quê? Porque esse aqui já ficou meio carinho, né? Botar o stop aqui no fundo de 8 pontos não vira nada. Esse aqui até que ia. Foi um pullback composto aqui, ó. Chegou na 9, na 20, deixou esse candlezinho, 4 pontos de stop. Até os alvos nossos lá já estava dando 12 pontos. Então, o dólar entregou um movimento bem bonito, igual o índice. Foi um dia bem bonito, bem técnico. Assim que cumpriu 100% do dia aqui, ficou travado. Normal. E eu não vi mais nada depois disso. Então, para amanhã, dolinha tá rompendo essa lateralidade aqui para cima. E o índice está mostrando cada vez mais, deixando cada vez mais indícios de que aquele cenário que eu estava comentando desde o dia 16 ou 17 que eu comecei os vídeos, ele poderia entregar uma correção um pouco mais macro, por conta do diário estar esticado. Então aqui, olha que interessante, eu não tinha visto. Junto com esse fundo aqui a gente tinha 200, a 20, perdão, a 20 no diário. Era um bom ponto para pegar contra ali. E é isso, galera. Ficar esperto para amanhã. Isso aqui pode ser um pullback. Cuidado para isso aqui não vir para cima e você ficar vendendo achando que ele vai despencar sem mais nem menos. Né? Vamos esperar sinais mais claros e tentar mudar nossa cabeça, né? Porque eu passo tanto dia operando lateralidade que a hora que ele pega força e entra numa tendência, eu estou tendo muita dificuldade de surfar esses movimentos. Fico tentando pegar contra. Isso aí está acabando com meus dias quando surgem essa super tendência. Então, e assim, galera, não é um dia ou outro de super tendência que vai estragar o teu mês, porque esses dias são raros. Então é melhor você mandar bem 80% dos dias e em 20% dos dias você mandar mal do que o contrário, né? Mas nada impede de você mandar mal, de você mandar bem todos os dias, né? Então, na hora que você vê um candle desse aqui nos 15 minutos, 60 minutos, você vê um candle desse aqui, liga a chavinha, muda a chavinha da tua cabeça. Não fica pegando compra. Segue o movimento. Se ele estiver só ancorando na 9, pega na 9 mesmo. Se ele estiver deixando sinais um pouco duvidosos, fica de fora. Não fica tentando pegar contra. Isso acaba minando teu capital, minando tuas operações. Fechou? Valeu!